A gente tem que persistir com o sonho. Ele tem que saber que a gente quer verdadeiramente aquilo. Então não é fazer uma oração um dia, ai Senhor, eu quero o seu amor, quero sentir sua bem-aventurança e tchau, já foi. Não é assim, né? Ele diz que o coração de Deus é como a manteiga. Porém, precisa de algum calor para derreter. Esse calorzinho a gente tem que produzir. Tem que fazer a fricção ali do sadhana para produzir esse calor, né? Então, persista, o recado é persistir na oração até querer verdadeiramente. Porque Ele dá. Se a gente for persistente, Ele dá. E outra coisa que eu esqueci de falar. Baba falou que a organização SAI foi o amor que tomou forma. Olha que coisa forte. O amor que tomou forma no mundo é a organização SAI. E ele fala, a melhor coisa que podemos fazer por nós é estar na organização SAI. O meu sonho, um dos, né, é que essa mensagem chegue para todos os devotos do Baba que não estão na organização. Porque o Baba tem milhares de devotos que sabem, adoram ele, mas não estão na organização. Eles têm que saber que o Baba falou isso, o mestre deles falou, você tem que ir para essa organização que eu criei, a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida. Eles têm que saber isso. Difusão? Difusão não. Expansão? Quer dizer expansão? Não está aqui, Gigi? Não está. Ela jantou tarde. Gigi jantou tarde. Todos somos expansão. Ela não trabalha sozinha. Todos devemos ajudar. E ele fala ainda mais. Ele fala, nunca deixem a organização. Nunca deixem a organização. Faça dela o seu tapas. Professora de sânscrito. Tapas. Tradução de tapas. Austeridade. Tradução de tapas. Não faça da organização o seu tapas. O que significa isso? Austeridade. Austeridade. Vem cá falar. Vem cá, fala. Eu não sou professora de santos. Tá, mas você sabe muito. Fala. Sedanta e mestre. Não, tapas é aquele que tem um esforço, né? É mais do que sábio. Mas não é algo agradável, né? Não, tem que ter um esforço. É uma austeridade. O calorzinho, tem um calor. Então, o recado dele, se juntem a essa organização, não saiam dela e, se necessário, façam dela esse tapa. É uma penitência. Penitência. Pode ser que em momentos a gente veja ela como uma penitência, mas a gente fica por causa disso. É esse o recado que eu queria dar, tá bom? Matsuna, não sei, né? Te ofereço minhas palavras, que seja somente instrumento do seu... Obrigado. Eu via o Baba levar, os estudantes levarem uma rosinha para o Baba, aí deu, né, aquela vontade também, né? Pô, olha só, né? Mas é desejo bom. Esse é um desejo bom. Pegar e ficar perto do Avatar é bom, né? Esse é bom. Esse tá perdoado. Esse tá perdoado. Aí eu falo, puxa vida, né? Meu Deus, imagina levar uma rosa. E aí o Baba ainda colocava no bolso do estudante, ele ficava ali com aquela rosinha, levava a rosa para ele. Meu Deus, é a glória, né? Aí, dessa vez aí, eu falei, é a oportunidade, né? Foi tanto estresse, quem estava lá sabe disso. A gente entrou na última hora ali na frente, onde estava tocando os bares, foi uma loucura. O Baba não rodou para dar o dash dele, entrou direto pelas mulheres, foi para ali. E aí, não tinha planejado nada, microfone... A rosa, eu nem sei quem ia entregar a rosa, eu só sei que do nada, alguma alma piedosa jogou 3 rosas ali no chão assim, com o cabinho cortado, sem espinho, claro, né, para dar para some, com papel alumínio enroladinho assim no capinho, né. Aí, nisso o Baba já estava ali chamando, eu agarrei uma rosa daquela e fui levar lá, e estava com um folder, aquele folder que o Baba estava no colo dele, que se chama folder premium, né? Tinha que preparar um folder especial para o Baba. Para o povo é aquele verdinho que a gente tem mesmo. Mas para o Baba é esse bonitão, né? Eram 7 só que tinham. Porque tinham que ficar cercando o Baba com esses folders para pedir para ele, para a gente poder se apresentar aos 300 brasileiros. 2009, quem não sabe da história.
E esse ano está fazendo quantos anos, Heloísa? 16. 16 anos esse ano a gente vai fazer. Bom, então, aí eu falei, é a minha oportunidade. Eu tinha que subir com a Rosa, mas também tinha que subir com o folder. Eu estava numa pilha de nervos, né, porque eu não queria fazer nada errado. E aquele estresse todo ali do negócio, na hora que o Baba chama, eu subo com a Rosa e entrego a Rosa. Na hora que eu entrego a Rosa, o Baba quer o folder. Mas eu não quero dar o folder pro Baba. Porque eu quero que ele pegue a Rosa e coloque a Rosa no meu bolso. Aí fica aquele negócio assim. Aí sabe quando o tempo para e alonga assim? Aquele negócio que estica. Parecia que não terminava nunca aquela minha decepção. Falei, meu Deus, ele quer o folder, eu tô com a Rosa. Swami, a Rosa no bolso, Swami. E aquele momento assim, né? E aí... Aí, esse momento é o momento da decepção, né? É o momento da frustração. Mas, Carlos Henrique, cadê o Carlos Henrique? Ele foi dormir. Então, esse momento foi da decepção, por quê? Todo mundo aqui já está tarimbado. Porque Deus não fez o que você queria. Não, na realidade, porque eu tinha o quê? Eu tinha uma expectativa, eu tinha um desejo ali, né? Mas o que acontece, pelo menos quando os desejos são bons, né? O que acontece quando os desejos são bons? Deus realiza, né? Além deles serem realizados, só te dá mais. Muito mais do que você quer. Né? Só que a gente, aquele devoto ali no Rio, pensa que o guru já está esquecendo dele, não é guru coisa nenhuma, né? Então você duvida. Você vai para o buraco. Então, aqueles segundinhos ali foi pro buraco, né? Mas o Baba Carlos Henrique aí, por causa da expectativa que foi criada pela minha expectativa que eu tinha, eu estava apegado àquela expectativa e eu sofri momentaneamente. E aí nisso, o que aconteceu? O Baba ele tinha um plano melhor, muito melhor do que aquilo. Ele falou, não, vou te dar muito mais, fica tranquilo. Né? E aí você joga o 2, por favor, Evandro. Passa de novo. Quer passar de novo? Evandro, passa de novo então. Passa de novo. Passa de novo. Meu plano era não sair de costa para matar, até as costas para matar. Se tivesse um medidor de estresse ali, eu nem sei onde ele batia. É agora, é agora. É a rosa, é o fogo, é a rosa. Depois, só deu fogo depois que colocou a rosa no bolso. Ele ficou batucando um brochezinho com a foto dele. Aí segredo, né? Tinha até télogo ali, tinha português, inglês e télogo, cada música. Ali eu lembro, eu estava pedindo para ele falar através de conduzir, ele guiar, né? Eu ia ficar igual um doido assim, né? Em pé. Eu falei para ele ser isso, né? Mais uma vez eu descendo lá. O plano era descer de ré, né? O plano era descer de ré. Agora vamos para a versão 2 aí. A coisa é, para ganhar graça tem que ter esforço. Aí olha só, eu dou a rosa,
voa com a mão no bolso e ele olha pro folder. Aí ele quer pegar o folder. Aí eu não quero dar o folder. Aí ele volta com a rosa. Aí eu levo lá no bolso. Então eu dou o folder pra ele. Vocês estão gostando, né? Vocês imaginam meu coração ali, meus filhos. Bom, volta no início agora, da capa. Aí mesmo, da capa. Da capa. Vamos lá. Ó, na hora que eu dei, olha o menino que está passando ali, olha lá quem passou. O fotógrafo, olha o flash que vai rolar. Ele esperou, na hora que ele juntou mão com mão, flash. Agora está colocando flash. Para aquele guardar. Flash. Olha lá, ó, olha só. Olha o presentão que ele me deu. Além de viver o momento, ficou para a posteridade. Ele é um amor infinito, não é não? Segundo Evandrão, mão com mão ali, ó. Palmas pra Bárbara. Palmas pra Bárbara. Eu tô querendo um pouquinho e queria deixar isso aí pros filhos, pros netos, bisnetos, olha lá, ó. E pro Brasil, né? Porque é o Brasil que está sendo representado ali. E aí, mais do que isso, eu tive um momento Hanuman que para mim é uma inspiração até hoje. Larga a terceira, Evandrão. Ah, não, essa aí é a mãozinha aproximada. Pode ir, aí, ó. Nossa, essa tá linda. Eu sempre gostei de estudar a vida dos seres que buscaram a realização e principalmente que conseguiram, claro, né? Como Swami Shivananda, por exemplo, né? Baba Satya Sai Baba foi visitá-lo, ficou no ashram de Swami Shivananda, não sei, 7 ou 10 dias, quando o Baba tinha 31 anos. A foto, quando ela transmite uma profundidade, isso me alimenta. E tanto que eu coloquei essa foto, mas não porque é o Sérgio, mas porque ali tem um momento de profunda atenção unidirecionada para ver qualquer movimento dele, se ele falasse alguma coisa, qualquer gesto dele. Então era um momento de total concentração e atenção, né? Então, ó, até a pintinha ali, tem um bichinho que está quase ali na pintinha do Baba. Então coloquei no fundo de tela do computador essa imagem. Faz outdoor, Tem uma foto do Baba, Satya Sai Baba com Shivananda, para mim é tão forte aquela foto, né? E lá no museu, naquele Museu Novo Chaitanya Jyoti, que é o novo Fluxo Segundo, né? Tem uma foto só dos olhares dos dois. Não sei se alguém foi lá e viu. Os 4 olhos, né? Assim, um avatar e um Divamukta, né? E um ser realizado. É de uma profunda... Nossa, é de um poder muito grande, né? Cedinho, já que você falou que era a imagem Hanuman, conta a história. Então, posso contar, mas já que voltou aqui, deixa eu só contar essa história rapidinho. Tinham várias apresentações culturais lá em Prachante, né? Não sei se todos sabem. Tinham grupos que iam apresentar dança, canto, etc., né? E o Baba, ele ensina a gente em cada detalhe, assim como foi aquele pequeno gesto da rosa que ele segurou por 2 segundos, talvez. Ele postergou 2 segundos e ele fez um mundo, né? Um mundo. Ele tocou o coração do fotógrafo para levantar, né? Ele fez aquele tempo ali, planejou todas essas sequências de fotos, essa coisa toda, né? Então, tem um conjunto de coisas por trás. Quando tinha essas apresentações, para onde as pessoas ficam vendo? Quem estava ali, por exemplo, na varanda do lado do Baba, para onde vocês acham que elas ficam? O que elas ficam fazendo? Não ficam olhando para a apresentação. Todo mundo olha para a apresentação.
os grupos estão se apresentando, a dança, o teatro, né? Os cantos. Maioria, 95%, 96% fica olhando para a apresentação. E eu tinha, por fruto dessa, talvez, da história que o Flávio quer que eu conte, né, do Hanuman. Só cita para quem nunca ouviu falar em Hanuman. Não, mas é importante isso que o Flávio perguntou, até para entender isso, né? Hanuman, devoto de Rama, do Shri Rama, que assumiu a encarnação, diz Baba, uns 20 mil anos atrás. Ele tinha 3 irmãos, né? Um que era como se fosse nascido da mesma carne que ele, que era o Lakshmana, e outros 2 irmãos. Ele teve que ser exilado durante 14 anos na floresta. Quando ele voltou e pôde assumir o reino, né? Porque ele foi exilado na manhã do dia que ele seria coroado. O pai dele falou na noite que no dia seguinte ia ser coroado, e ele estava se preparando tudo. Nessa noite aconteceu uma série de coisas interessantíssimas, que ele acabou indo de manhã cedo para o exílio durante 14 anos com esse irmão Lakshmana e com a sua esposa Sita, por isso Sitarama. Então, quando terminou todo esse processo de 14 anos, que teve uma guerra no final, ele voltou para a cidade, para Ayodhya, e aí ele foi coroado rei e governou. Só que o rei, ele tem uma lista de tarefas que os súditos têm que fazer para ele, porque ele não pode fazer, são tarefas menores, né? Então, os 3 outros irmãos, diz Swami que eles ficaram um pouco enciumados, e eles quiseram dividir todas as tarefas, porque o Hanuman ele vivia para Rama. Ele só tinha o objetivo de servir a Rama, de estar com Rama 24 horas. E tem uma história lindíssima que o pelo dele ressonava Ram, 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 Ram. Né? Então, ele era esse tipo de devoto. E os irmãos ficaram momentaneamente, porque eram seres divinos também, ficaram momentaneamente envolvidos aí por essa ilusão e pegaram todas as tarefas propositalmente para não deixar nada para o Hanuman. E quando o Hanuman, você não sabe isso não? Pela sua cara de espanto, está no discurso do Baba. E aí, quando o Hanuman, ele confiante em Rama, porque Rama é onisciente, igual Sai Baba, né? Então, Purnavatar. Quando o Hanuman pegou a lista, ele tinha certeza de que ia ter alguma coisa ali para ele boa. É igual a estar esperando sua rosinha ali e estava querendo dar muito mais para ele, né? E aí ele olhou a lista e descobriu que faltava uma coisa. Que quando o rei boceja, se porventura o rei bocejar, podem entrar maus espíritos que vão se alojar no intestino. Isso eu não vou nem entrar nesse papo, porque isso aí por si só é uma coisa muito complexa. Mas o rei, alguém tem que ou estalar o dedo próximo à boca dele, deve ser para espantar os bichos, né? Alguma coisa assim. Ou então colocar a mão na boca. Pode acender a luz? Tudo bem? Pode. Ou então colocar a mão na boca. E aí ele falou, então tá, vocês pegam isso tudo, eu vou ficar com essa tarefa. E para cumprir com essa tarefa, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ficar olhando para a face do Senhor dele 24 horas por dia. Então era tudo que ele queria olhar para o Senhor dele 24 horas por dia. Então esse daqui é o meu momento Hanuman ali, ó. Gratidão. Então quando tinha as apresentações, todo mundo ficava olhando para lá, eu ficava olhando só para o Swami. Não queria nem saber o que estava acontecendo lá. Com todo respeito, todo mundo estava se apresentando, né? Cada um na sua. Teve umas pessoas que foram lá, estavam com o Swami, acho que isso no início. Aí, acho que não tinha, eu acho, era pequeno, tudo, não sei o quê. Aí tinha um ritual lá na beira do Chitravati, né? Eu não sei para qual deidade. E aí eles pararam de conversar com o Swami e falaram, não, a gente vai ter que ir lá para fazer o ritual para a deidade. Aí eles foram, aí o Baba, quem ficou assim, ele falou, poxa, a divindade está aqui na frente deles, é essa divindade, como se fosse a deusa, não sei. E eles estão indo para lá, né? Então, não sai não, fazer o quê, né? Então,
as pessoas ficam olhando lá as danças, aquela coisa, eu ficava olhando. Então, aonde eu quero chegar? Isso daqui para mim foi como assim, você se esforçou, você queria isso, está aí o seu momento, Hanuman, para a posteridade. Assim como você pensa, você se torna. Né? Para complementar isso, eu sempre tive um apelo muito grande aos pés de Sai Baba, físicos. Né? E desde a primeira vez que eu pude viajar para lá, que foi em 95, ele me permitiu tocar o seu pé esquerdo na primeira viagem, né? Num dia lá. E eu sempre tive assim, sempre que eu olhava ele caminhando, eu ficava mandando beijo, às vezes até fisicamente, né? Teve uma vez na hora que eu mandei beijo para ele, me olhou assustado, assim, só um olho assim, né? Que foi interpretado lá, só mandando beijo para ele. Enfim, né? Aí eu vejo um vídeo, tá ali os pezinhos do Baba, eu fico mandando beijo. Eu, ao levantar da minha cama, antes de descer, tem foto de Sai Baba na casa inteira, até no banheiro. Quando tem um odor desagradável, eu falo, Swami, agora você vai praticar o seu Master Yoga aí, vai sem respirar, né? Não respire, né? Mas tem foto em tudo quanto é lugar. Você abre qualquer gaveta, tem Baba. Eu não jogo foto de Baba fora, não consigo. Tem uma gaveta só de coisas assim que as pessoas põem um adesivozinho. Eu não consigo jogar no lixo, Baba. Como é que eu vou jogar o Baba no lixo? Foi queimar. Eu pensei em queimar. Falei, meu Deus, vou jogar Baba no fogo, queimar. Não jogo. Aí tá a gaveta cheia. Meus filhos, quando eu morrer, eles vão se dar, vão fazer o que eles quiserem lá, né? Eu não consigo fazer isso, né? Então, eu levanto, tem a cadeira do Baba ali, a túnica, tem uma foto ali, aí eu imagino os pés, né? Cada mão é um pé, eu ponho ali, faço minha oração, beijo os pés do Baba. Eu sempre fiz isso, aí que eu descia da cama, né? E o Baba várias vezes me permitiu, né, ter essa graça de poder, quando ele passava, beijar-lhe os pés. E aí minha esposa falou assim, isso é porque você tinha essa prática, e assim como você pensa e sente, você se torna. Esse ensinamento aí por trás, né? Reforçar isso, contar a última experiência, 2021, estava na pandemia, forte, minha mãe foi morar com a gente, aí estava nós três só em casa. Aí, depois de meses e meses, né, desde 2020, a gente isolado lá, meu irmão tem uma casa aqui no estado do Rio, no sul, num lugar chamado Visconde de Mauá, muito bonito, muita natureza assim, selvagem, né? E a gente foi ficar lá um tempo, e nessa época a gente tem alto e baixos, né, na vida. E nesse momento eu estava assim, querendo uma atenção, querendo um carinho, falando com o Swami, né? E estava ali de noite, aquele céu estrelado, tudo. Eu falando, conversando com o Baba e querendo um sinal. E nada, um sinal, né? Aí eu falei para ele, né, para ele me dar um sinal naquela noite. Nada. Acordei. Não. Falei para ele, perdão. Pedi um sinal, fiquei ali e tal, um tempão. Nada. Aí fui dormir. No que eu fui dormir, o Baba apareceu no meu sonho. Aí apareceu no sonho, foi um sonho grande, um sonho bem emblemático e enigmático, né? Teve até pradakshina, tudo. E um determinado momento, dar a volta nele, assim, né? Ele me fez dar uma volta em torno dele. Aí nisso, a gente foi se abraçar, depois desse pradakshina, né? E a gente foi se abraçando, eu não tinha controle de nada no sonho. Aí a gente foi se abraçando e foi se encaixando cada vez mais, foi pelo lado direito, assim, né? Porque eu sinto ele muito mais como meu pai, né? Do que como minha mãe divina. Porque minha mãe é viva e foi sempre presente na minha vida. Eu cresci sem pai, né? Físico, né? Assim, material. Então o Baba, Deus sempre foi meu pai, nesse sentido, né? Então a gente começou a se abraçar assim, com o rosto dele aqui, a gente foi se apertando, e aquilo não parava. E aquilo foi. Chegou um ponto que eu não sabia mais onde que terminava o meu corpo, onde começava o corpo do Baba. Foi uma experiência muito assim, surpreendente, assim, né?
Foi um negócio que foi ali na hora que aquilo estava daquele jeito. Eu falei com ele assim, né? Porque eu falei, puxa, de noite eu falei assim, por que você não está me ouvindo? Me dá um sinal, né? E aí ele me fez repetir essas mesmas palavras. Só que o que estava na minha boca ali, assim, colado? A orelha dele estava ali, assim, colado assim, ó. Eu não precisava nem falar alto na sua... Porque a cochicha ele já escutava. A orelha do Baba aqui, assim, ó, colada na minha boca. Né? Aí nisso ele me fez ainda raspar rosto com rosto assim. Eu estava de barba feita pelo visto. E aí ele estava crescendo a barbinha dele assim, sabe? Aí ainda dei um beijo na bochecha dele com aquela barbinha crescendo, né? E aquela sensação. E aí quando eu cortei, né? Aí o ensinamento. O ensinamento, eu tava, pô, você não tá me ouvindo, Swami? Tô aqui, em agonia, tô querendo um sinal seu. E aí ele põe nessa noite o ouvido físico dele colado na minha boca. Como quem diz, como é que eu estou te ouvindo? Mais perto que isso, impossível. Só se eu fizesse entrar ali dentro da orelha, né? Então não dá. Aí pronto, maravilhado, né? Feliz da vida, tive a resposta, tal, não sei o quê. Mas o Baba não estava contente, não. Não. Ele queria que isso chegasse aqui. Agora com esse vídeo eu estou até com medo para onde isso vai parar, né? Só Deus sabe. Eu nunca falei nos sábados, no satsang de sábados, que a gente promove para dar oportunidade para os outros devotos falarem, nem eu nem Oscar, que é o presidente da Zona 2A. Então, eu preparo toda semana, tem que preparar, porque eu fui acordado e não tem ninguém que faça isso. Ó, quem quiser fazer serviço, tem uma porção na organização, tá? Só se voluntariar, tem serviço para todo mundo. Aí eu tenho que preparar essa carta para difundir, para divulgar o satsang de todo sábado. E eu procuro sempre uma mensagem para colocar, né, no correio. Eu acho que poucos devem ver correio, e os que veem correio, os poucos, quase nenhum deve ler a mensagem que vai ali toda semana, né? Mas não importa, eu leio, porque eu tenho que ler a mensagem que eu vou pôr ali, né? Então eu escolhi essa mensagem. Agora já tem alguns anos que eu fico repetindo do ano anterior, então tá mais tranquilo, né? Pelo lá de trás ninguém lembra, só tive que procurar aquelas 40 do ano, né? Então quando eu estava procurando essa mensagem, é um deleite para mim, porque a coisa que eu mais gosto é ler os discursos do Baba. Eu não consigo parar, às vezes eu entro a madrugada dentro e eu tenho que chegar uma hora e falar, não chega, né? E nessa quinta-feira, deve ter sido, quarta, quinta-feira, eu encontrei a seguinte mensagem. Laurinha, por favor, chega aqui. Vem fazer a tradução pra gente, fidedigna. Em inglês? Laura nasceu na Argentina, mas foi um erro do destino, é brasileira. Isso merece palma da vida. É brincadeira esse negócio de um erro do destino, hein? Nossos irmãos, muito querido todos. Por algum motivo o Baba fez isso, né? Opa, unir esses dois países maravilhosos. Porque, assim, ele sempre me larga de última hora com mensagem que eu não li antes, tá? Por que se preocupar tanto por não poder tocar estes pés? Por que se preocupar tanto por não poder tocar estes pés? De costas para baixo. Meus pés estão ao seu alcance em todo momento, onde quer que você se encontre. Sarvata Panipada. Mãos e pés em todas partes. Se vocês gemerem de angústia, você não está me escutando? Meus ouvidos estão aí para escutar. Se vocês oram desde o fundo do seu coração, não está vendo os meus problemas? Os meus olhos estão aí para derramar graça sobre vocês. Saiam da maia, da ilusão, e tornem-se amor. Então de mim só obterão amor. Satya Sai Baba, 21 de outubro de 61. Aí a coisa fechou, o ciclo fechou. Porque na realidade a mensagem
Era para mim também, mas é para todo mundo. Ele lembrando a gente que até hoje em dia os seus pés estão onde quer, meus pés estão ao seu alcance a todo momento, onde quer que vocês estejam. Como dizendo, está ali de manhã, na cama, na hora que você se prostra, de coração, sinceramente. Isso é um Pada Namaskar, é uma reverência aos pés devotos de Deus. Se você sente isso e vive isso, você está tendo o Pada Namaskar verdadeiro. Se geme de angústia, você não me ouve. Meus ouvidos estão aí, ó, encostadinho na boca, assim, ó, até torcendo a boca. Meus ouvidos estão aí para escutar. Se oram desde o fundo do coração. Não vê meu apuro? Meus olhos estão aí para derramar a minha graça sobre vocês. A gente precisa de mais alguma coisa? Não. Hein? Tá bom, né? É muita gratidão, né? Tem que aparecer agora gratidão aqui assim, ó. Gratidão, Senhor. Gratidão por existir nas nossas vidas, por esse momento, por ser nosso guru, que elimina a nossa ignorância. A Ti confiamos, em Ti confiamos e a Ti entregamos nossa vida. Vamos sair da gratidão. Sai,